Você já ouviu alguém dizer: "Ah, é só uma palavra, não tem nada demais", ou então: "Deus se importa com o que sai da minha boca mesmo?" Agora pensa no Bakugou de Boku no Hero. A cada 5 palavras, 4 são gritos, ofensas, xingamentos e talvez um oi educado. Mas e se eu te dissesse que na Bíblia o problema vai muito além de palavrões? Que a sua intenção, o espírito por trás das suas palavras importa muito mais do que a palavra em si. Hoje eu quero te mostrar porque o jeito que você fala revela muito sobre quem você é por dentro e como isso pode estar te afastando de uma vida coerente com o que Jesus fez por você. Fala, renovados, como vocês estão? Sabe o Bakugou, aquele personagem de Boku no Hero que explode tudo, grita com todo mundo e parece sempre de mau humor? Ele é um dos personagens mais intensos do anime. E uma coisa que marca ele desde o início é a maneira como ele fala. Grosseiro, impaciente, piedoso com as palavras. Mesmo quando não tá falando um palavrão, literalmente, o tom, a intenção, o desprezo estão ali. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Por que a Bíblia não está preocupada apenas com as coisas que você diz, mas com o coração que está por trás delas? O problema não é só o palavrão em si, mas é o que ele revela sobre a gente. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, em Mateus 12:34. E em Tiago 3, a Bíblia traz uma descrição pesada sobre a nossa língua. A língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O Bakugou nos faz pensar nisso, porque ele é um cara cheio de potencial, com um chamado para ser herói, mas que precisa domar a própria boca. E a verdade é que todos nós somos assim. Você até pode parar de falar palavrão, isso é ótimo, mas será que você parou e ainda continua chamando os outros de idiota, burro, imbecil, inútil? E sabe o que Jesus diz sobre isso? Todo aquele que disser ao seu irmão "raca", que significa insulto, será réu perante o tribunal. Mateus 5:22. Ou seja, gente, não é sobre a palavra em si, mas sobre o espírito que a motiva. Deus está olhando seu coração quando você abre a boca. Não dá para usar a mesma boca para louvar a Deus e no minuto seguinte amaldiçoar alguém. Não combina. A nossa língua é uma fonte. Como o Tiago pergunta, pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Não! E a nossa vida precisa ser coerente a isso. Se a gente foi salvo, se a gente entendeu o que Deus fez por nós, então a nossa boca também precisa ser transformada. A questão não é pode ou não pode falar palavrão, como se fosse uma regra fria. A questão é, será que minhas palavras honram o que Deus fez por mim? Ou será que a minha boca continua expressando um coração cheio de ira, orgulho e impaciência? O Bakugou já tá tentando mudar, aos trancos e barrancos, mas tá. E a gente vai vendo o desenvolvimento de todo personagem. E se até um personagem de anime tá numa jornada de redenção, imagina a gente que conheceu o amor de Cristo. Que você seja alguém cuja boca seja fonte de vida, graça e verdade. Que seus amigos sintam a diferença na maneira como você fala, porque você foi transformado por dentro e não pode mais falar como falava antes. Por isso, renovados, olhem a palavra. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Poxa, já parou pra pensar no significado dos palavrões e das palavras que você fala? A gente realmente precisa estar atento a isso, renovados. Simplesmente é uma coisa que não convém. E sim, às vezes nós nos estressamos e temos vontade de falar, mas como a palavra diz em Salmos 4:4, não pequem ao permitir que a ira os controlem. Reflita durante a noite e permaneça em silêncio. Então, muitas vezes nós vamos nos irar, mas nada melhor do que um momento de calma e de sabedoria, para que a gente não possa pecar contra o Senhor, que fez tanto por nós, que nos ama tanto, para nos ver falando coisas tão indecentes.
Sinceramente, entendendo o que a existência de Deus muda na sua vida prática, o que você quer continuar expressando? Um coração transformado ou um coração cheio de ira?